qualidade. Comida de qualidade. Entretenimento de qualidade. Diversão de qualidade. Olá, eu sou Felix Cranky, CEO do Bons Burgers. E juntos, com a família Bons Burgers, trabalhamos com orgulho e harmonia para garantir à sua família a melhor experiência gastronômica de Livingston. Com a comida mais saborosa, as melhores máquinas de videogames e o melhor entretenimento mecânico que a criançada poderia ter. Agora você pode fazer parte da família Bons Burgers. Nos permita reunir a sua família do jeito certo. Não, do jeito do Bons Burgers. Por favor, conecte-se ao seu usuário CyberFunTech. Felix Cranky. Parece que estamos com problemas em acessar sua conta. Te faremos algumas perguntas. Você aceita? Sim. Data de nascimento: 7 de abril 1935. cor dos olhos: Preto. altura: 1,75. Qual sua cor favorita? Azul. Filme favorito: Nascido ontem. banda favorita: Badfinger. Qual é o nome do seu pet ou filhos? Peter. 100 filhos. Cite um ano: 1963. cite uma data: 2 de maio. Como você se sente? Culpado. Você se sente culpado pelo que você fez? Se você pudesse fazer algo de diferente, o que faria? Usuário não encontrado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Hafler e sejam muito bem-vindos à verdadeira história de The Walten Files Parte 4. A esse ponto, eu não acho que eu preciso mais explicar do que essa série se trata. Caso tenha deixado de assistir alguma das partes anteriores, o card estará na tela. No vídeo de hoje falaremos sobre o quarto episódio, e assim como foi na parte anterior, hoje nós teremos mais uma participação especial. E dessa vez, quem vai me ajudar a destrinchar esse episódio será o meu querido amigo Slend do canal The Slendman. Hello pessoal, sou eu, The Slendman, do canal The Slendman, também conhecido como o maior especialista em Sonic.exe aqui no Brasil. E eu tô aqui mais uma vez no canal do meu grande amigo Hafler pra gente falar de um dos, se não o melhor analog horror que temos hoje em dia. No caso, como vocês leram no título, Walten Files. Talvez o meu analog horror favorito, junto de Nixonverse e Boysford, que eu acompanho há muito tempo mesmo. E que estou bastante feliz do Hafler ter me chamado para falar sobre no seu vídeo. Então, já se ajeita na sua cadeira, sofá, cama ou em uma floresta repleta de atividades estranhas e vamos começar.
Fita 4. E nos encontramos novamente, resolvedores de mistérios. Os problemas esfriaram e eu finalmente consegui fazer o videocassete da minha tia funcionar. Eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu vou tentar ser breve. Quando eu encontrei as fitas do Bunny Farm, eu me encontrei num beco sem saída. Não encontrava mais nada sobre a BSI e nem mesmo os moradores locais tinham mais informações. Então eu voltei pra Connecticut para morar com meu pai. Isso foi até meu amigo David fazer uma descoberta genial, que foi perguntar aos moradores de Brighton sobre o nome Walton. Aparentemente, esse nome aparece muito nas fitas, mas eu não sabia disso, porque eu não assisto elas. A nova busca nos levou até um antigo boliche de um shopping velho, que já foi um escritório no passado. E nesse local havia um armário com a etiqueta Walton. Dentro havia uma caixa com um cofre barato. Aparentemente, essa caixa ficou lá por décadas, pois ninguém nunca se deu o trabalho de abri-la. Dessa forma, eu e os manos investigamos as fitas anteriores e percebemos um padrão. O código era 722. Lá dentro havia um total de 23 fitas. Depois disso, voltamos para Brighton e começamos a consertar, limpar e compilar essas fitas no que chamamos de coleção CyberFunTech. E esta é a parte 1 de 3. A CyberFunTech foi a empresa que financiou e criou a maioria dos projetos da BSI. Todas essas fitas deveriam ser entregues a técnicos e artistas. Devo ressaltar que algumas partes desse compilado são estranhas. Em alguns trechos há minutos e minutos de estática vazia e em outros uma tela branca com vozes abafadas de fundo, que é bem esquisito. Mas, quanto a mim, esses 3 anos foram uma loucura, principalmente esses últimos meses. Depois dessa longa busca, eu vou fazer uma viagem pelas próximas semanas. Sendo assim, publicarei as partes 2 e 3 só quando eu voltar. Então, tenham paciência. Antes da gente partir para o episódio 4, é importante eu primeiro contextualizar você sobre uma segunda mídia muito importante para essa obra, e que nos ajuda, e muito, a entender partes da história e desse universo como um todo. Em meados de 2021 foi criado um site chamado EncontreJackWalton.com. De início, esse site era exatamente o que o nome sugere, uma página da web contendo informações sobre Jack Walton, bem naquele estilo de sites de pessoas desaparecidas que eram feitos lá nos primórdios da internet. Mas conforme o tempo foi passando, várias e várias páginas secretas foram sendo descobertas, revelando mais informações sobre os personagens que a gente conhece, lugares e expandindo o worldbuilding no geral. Além de, é claro, esconder várias dicas sobre os próximos episódios ou o rumo que a história promete seguir, basicamente se tornando o que era o site do Scott Games lá na era de ouro de FNAF, incluindo teasers e essas coisas. Só que aqui é bem mais coisa pra gente ver. Eu ainda não sei se eu vou fazer uma parte inteira dedicada a esse site, pois ele realmente tem muita coisa. Mas, por enquanto, eu gostaria de deixar claro que a partir de agora começaremos a usar informações tiradas desse site para explicar detalhes e complementar teorias dessa e das próximas fitas. Vejam esse site como um tipo de material complementar da série. Sempre que algo do site for mencionado, você verá as fontes na tela. Então, agora sim, vamos pra fita. O episódio começa com uma pequena sequência mostrando balões coloridos aparecendo em uma determinada ordem, com cada balão representando um espírito que a gente já conhece. Primeiro, 2 balões vermelhos, Ed e Molly. Depois, um balão azul, que é o bom. Daí vem a Susan, Charles, Rosemary. E então cortamos para o interior da escola de Brighton na infame noite de 2 de maio de 1974, onde acontecia a festa de primavera. E logo de cara nos deparamos com mais uma grande mudança na maneira em que essa série conta sua história: segmentos animados.
A partir desse quarto episódio, Martin começa a utilizar cenas animadas para contar a narrativa, além de que, a cada novo episódio, veremos mais e mais desse novo estilo cinemático e menos do estilo de analog horror tradicional. Honestamente, nem dá para chamar isso de mudança, mas sim de evolução, pois esse novo estilo de arte, além de muito bonito, também mostra como The Walten Files é capaz de se reinventar e se adaptar às novas tendências do subgênero de analog horror. Pois, convenhamos, hoje em dia não dá mais pra ficar nesse exato mesmo formato genérico o tempo todo. Agora, nesse novo estilo cinemático, nos deparamos com os pequenos Ed e Molly vagando pela escola em busca do tio Felix. O local ainda está agitado e bem escuro. As crianças encontram Felix na área dos adultos, bebendo, e enquanto os dois caminham até ele, vemos uma névoa branca preenchendo toda a cena. Levando até um local que nunca vimos até então. E depois de muitas fitas de robôs furries e casos de família, nós finalmente estamos conhecendo a empresa que permitiu que tudo isso acontecesse. A grande e renomada Cyberfantech. O vídeo mal começou e a gente já se depara com coisas bizarras. No meio desse glitch vemos alguns shots sem contexto, um com o carro do Felix naquele campo nublado que acabamos de ver, e outro mostrando quem parece ser a Sophie, ainda na sua adolescência, olhando para o pôster de seu pai desaparecido. Quanto a esse cenário escuro, além dos recortes de papelão dos personagens, podemos reparar também na presença de uma estranha boneca, além de um rosto desconhecido que pisca na tela por um instante. Mas quem liga pra isso? Estamos com a Cyberfantech hoje. Eu não sei você, mas eu adoro empresas de tecnologia com atividades suspeitas e criminosas. Assim como Anthony havia dito, essa fita se trata de um aglomerado de vídeos da Cyberfantech em conjunto da BSI. No menu de play nós temos um vídeo promocional do Bones Burgers, uma demo de programação, um teste de movimento da chá e um procedimento de limpeza. Acho melhor começar pelo primeiro vídeo. O arquivo já começa com grandes revelações, mostrando uma carta de 10 de outubro de 1970, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Charles Brooke. Ok, então agora a gente sabe o nome completo do sujeito que, convenientemente, se parece muito com o animatrônico que possui. Vamos entender quem foi Charles Brooke e o que ele fazia com a BSI. Olá, acabei de ser contratado como supervisor de informática do restaurante ainda sem nome da Bunny Smiles. Por mais que eu mesmo já tenha pensado em alguns nomes. Conheço esses caras há pouco tempo, mas já são como uma família. Trabalho com eles ao lado da Susan já faz alguns anos, antes mesmo da Cyberfantech. Conhecer os Walten e os Kraken foi ótimo. Eu estou muito animado pro trabalho. O futuro é brilhante. Algo que descobrimos na terceira fita que foi Susan quem construiu os animatrônicos, mas agora entendemos que ela não os criou sozinha. Charles foi seu braço direito e o responsável pela programação dos robôs. Além disso, em um Q&A antigo que o Martin fez, ele também revelou que, no passado, Susan e Charles trabalhavam como mecânicos e foi aí que viraram amigos, e posteriormente conheceram os Walten e Kraken em meados de 59. Isso mostra que nenhum desses personagens se conheceu pelo trabalho na BSI, mas sim décadas antes, basicamente fazendo da BSI uma empresa formada por um grupo de amigos, ou até mesmo uma grande família. E depois dessa carta do Charles, temos um vislumbre do show promocional do Bones Burgers e os nossos heróis. Se é que eu posso chamá-los assim.
Cada personagem é devidamente apresentado e... sério, eles são sinistros. A criançada realmente gostava dessas coisas. Além deles cantando, também temos uma pequena cena de cada showstopper em miniatura, que sinceramente eu achei bem engraçado. Tipo a Benny louvando o Deus do Sol ou sei lá que porra era essa. E então nós temos ele, o mais forte, o mais esperto, o mais filho da puta, Ball. De repente, a imagem de uma floresta surge sobre a tela junto de uma censura. O vídeo é interrompido e por um breve momento nos deparamos com... isso. E aí, mano, tudo bem? É lindo, não acha? Este é um dos primeiros modelos mecânicos da Cyberfantech, trazendo a magia do Bons Burgers à vida. Esse é mais um mascote que ainda não conhecíamos, Cybertelly. Por agora é difícil dizer qual sua relevância para a história, visto que nem todos os mascotes parecem importantes, ou o fato de não sabermos quantos animatrônicos foram feitos. E qual o significado de você botar esse boneco aí? Eu quero saber qual o significado de você botar esse boneco. Mas arrisco dizer que Telly é um mascote próprio da Cyberfantech, já que ambos possuem as mesmas iniciais, além dele ser um bicho mecânico e a Cyberfantech fazer coisas mecânicas. Enfim, você entendeu. Ele explica que nesse segmento aprenderemos mais sobre as origens por trás da criação dos Showstoppers e um pouco da história da companhia e... Ô, mano, na boa, tem como sair da frente, irmão? Estes são os Showstoppers, a cara da Bunny Smiles Inc. Artes conceituais são importantíssimas para um bom design. Foram tantas ideias do departamento de arte, tantos visuais diferentes pensados para os nossos queridos personagens, até chegarmos nos designs que conhecemos e amamos. Rosemary Walton, a querida esposa de... é uma artista brilhante, com uma grande paixão pelo poético e teatral. Definitivamente estamos aprendendo muito sobre as origens da Bons Burger, não é mesmo? Graças a esse trecho, entendemos qual foi o papel de Rosemary Walton na BSI. Ela foi a artista principal da empresa, mas ao mesmo tempo nunca dependeu da mesma. Aqui é dito que Rose já havia criado inúmeras obras que iam desde pinturas até projetos de cinema. E pela primeira vez, podemos a ouvir falando normalmente, sem ser num trecho assustador de analog horror extremamente bizarro. Eu acho que eu sempre tive uma ideia muito clara de como cada personagem devia ser. Na minha cabeça, esses visuais fazem sentido pra mim. Eu queria que eles fossem atrativos pras crianças, mas sendo simples o suficiente e fáceis de se lembrar. A Bunny Smiles de início contratou a Cyberfantech apenas para criarmos o projeto dos animatrônicos. Mas todos nós desenvolvemos tanto com a ideia que fizemos uma parceria completa com a BSI. Eu sou a Susan Woodings, engenheira técnica-chefe da Bunny Smiles, responsável pelo projeto e construção dos animatrônicos do Bons Burger. Susan fala mais sobre os robôs e como eles foram projetados para serem capazes de andar e interagir com a audiência. Também vemos um pouco da engenharia por trás deles, mas, de repente, por um breve momento, é possível ver um rosto aparecendo no canto da mesa observando a Susan. E é só eu que tô achando estranho essa figura branca aparecendo a todo momento?
Já estava demorando para alguma coisa esquisita acontecer. Além desse rosto distorcido da Susan, também há um enorme texto em ponta cabeça que, se ao invertermos, veremos que se trata de uma carta. Uma carta de um terceiro engravatado muito importante por trás desse maldito restaurante. Senhor Cranker, aqui é o Norman. Estou enviando esta carta em nome do nosso acordo entre a Bunny Smiles e a Cyberfun Tech e, mais importante, em nome do bem-estar da minha equipe. Temos recebido muitas reclamações sobre o desaparecimento de uma funcionária nossa que tinha uma relação muito próxima com você e sua equipe. Susan Woodings está desaparecida há uma semana. E aqui na Cyberfun Tech, estamos trabalhando o máximo possível para tentar entrar em contato com ela. Você poderia nos fornecer alguma informação que nos ajude a localizar nossa funcionária desaparecida? Vou ser totalmente honesto com você, Sr. Cranker, e dizer que tenho muitas perguntas e suspeitas sobre o que está acontecendo com sua empresa. Seja lá o que for, está prejudicando a imagem da sua empresa e da minha perante o público. Então, novamente, se houver algo que possa nos ajudar a encontrar Susan, responda imediatamente. Obrigado. Vejo você na segunda-feira. Ok, mas quem é Norman? Talvez agora seja um bom momento para aprendermos um pouco mais sobre a história da Cyberfun Tech. Graças a uma antiga página do FindJackWalton.com, descobrimos uma biografia empresarial completa da CT, contendo toda a sua origem. A empresa foi fundada em 1943 por Jason Putrick. Originalmente, eles apenas criavam máquinas de cassinos, mas não demorou para que a empresa começasse a pensar grande e desafiar os limites da própria tecnologia. Nos próximos anos, a CT se dedicou a muitas pesquisas de avanços tecnológicos para ter o ápice do entretenimento na palma da mão, trabalhando em cassinos, restaurantes de luxo e até mesmo em parques temáticos daquele rato mercenário que você conhece bem. Entretanto, no ano de 1952, Jason Putrick acabou falecendo por problemas de saúde, e foi aí que seu filho, Norman Putrick, assumiu a empresa e seguiu o legado do seu pai. Norman continuou investindo em projetos espalhados pelos Estados Unidos, até que, eventualmente, ele conheceu dois jovens empreendedores com uma ideia muito promissora. O resto, eu imagino que vocês já sabem. E tecnicamente falando, pelo fato da CT ter adquirido a BSI em algum momento, podemos dizer que o Norman é o, entre aspas, chefe do Jack e do Felix, e que tanto Susan quanto Charlie são seus funcionários. Entretanto, por mais importante que o Norman seja, ele não parece ter tido participação direta no projeto do Bons Burgers, pelo menos não pelo que vimos até então. Agora, a Susan nos apresenta algo muito interessante, o chamado console Cyberfun Tech, um tipo de computador que é responsável por armazenar todo tipo de informação necessária para o funcionamento dos animatrônicos, sejam falas pré-gravadas, padrões de movimento, a capacidade de andar e até mesmo uma função de reconhecimento facial, algo que veremos a seguir. Notas. Console da BSI. O console da Bunny Smiles Inc. permite que os robôs da Bons Burgers pareçam muito mais reais e proporcionem uma experiência divertida e impressionante. Considero esse um conceito ambicioso e muito inovador. Nunca imaginei que faria algo assim na minha vida. Susan não decepciona. Ela fez um trabalho absolutamente incrível. O Jack ficou fascinado, nunca viu nada desse tipo. Já o Felix ficou impressionado e assustado. Ele não entende nada de como isso funciona.
preocupa, tá funcionando. Primeiro a gente tem que... O console tá ligado? Tá, ele tá, Charles. Eu acabei de falar. Beleza. Eu só quero ter certeza que tá tudo certinho com o plano. Eu sei. Não se preocupa. Esse não é o primeiro teste que a gente faz com os robôs. Ok, certo. Você tá notando, né? Sim. Tô sim. Certo. Teste 203. Movimento. Beleza. Susan e Charles realizam esse teste com a Benny em 21 de janeiro de 74, e a gente tem uma ideia de como ele funciona. Toda essa visão minimalista do cenário parece ser a forma que esse console interpreta salas, objetos e as pessoas registradas no sistema. A proposta do teste é simples. Benny precisa chegar até a dupla dinâmica, mas para isso ela tem que atravessar essa sala sem colidir com nenhuma das mesas. E isso dá certo? É claro que não. Era pra ela chegar tão perto da mesa? Né, eu acho que não. Eita! Puta vida, que droga é essa? Merda! Eu falei pra você olhar a mesa, cara! Caramba, foi mal. Pior que foi engraçado ele cair. Cadê a chave inglesa? Não sentou na gaveta. Acho que o Jack guardou lá. Depois temos outro teste, dessa vez com o reconhecimento facial que foi gravado em 7 de março. A gravação já começa no meio de uma conversa curiosa entre Susan e Charles. Eles comentam que Felix parece ter sumido, mas falam como se não fosse uma surpresa. Linda havia ligado e Susan diz pro Charles que, conhecendo Felix, ele provavelmente deve estar em algum lugar da cidade bebendo. Charles pergunta se Jack e Rosemary sabem do vício e Susan diz que não. Charles diz que eles precisam contar isso pro casal, pois a esse ponto todo mundo já sabe, até mesmo o Chris. Mas a Susan não parece se importar muito e diz que eles deveriam esquecer isso e voltar pro trabalho. Aqui a gente percebe que não era só a Linda que sabia do alcoolismo do Felix. Na verdade, boa parte dos membros da família BSI já tinham conhecimento disso, menos os Walton. Também é perceptível que a Susan não parece se importar muito com a situação, só querendo saber do seu trabalho. Dessa vez, Norman pediu que eles fizessem mais testes com o reconhecimento facial. Em testes anteriores, Jack trouxe Ed e Molly e tudo ocorreu muito bem. Entretanto, o sistema ainda apresenta dificuldades com alguns rostos, como tem sido no caso da Sophie. Enquanto a Chá se aproxima, Susan pergunta ao Charlie sobre uma tal de Lily, e ele responde dizendo que ela vai bem, passando os finais de semana com a mãe dela. Espera aí, Lily? Esse não era o nome que aparecia lá no minigame do Buzo? Então, Lily é a filha do Charles, que é divorciado? Caramba, essa fita tá falando toda a vida do cara, a fofoca deve correr solta nesse lugar. A Chá os alcança e dá início ao teste de reconhecimento facial. Até então a gente não sabia que os robôs eram capazes de fazer isso, mas agora sabemos e, principalmente, entendemos como funciona. Isso responde uma pergunta que foi deixada lá na primeira fita, que era o porquê do Bond ter confundido o Brian com a Sophie. Aqui é dito que Bond teve dificuldades em registrar o rosto dela no sistema, o que explica como ele conseguiu confundir um cara loiro aleatório com uma garota de cabelo castanho. O Bond tem miopia, basicamente. Depois disso vemos outra gravação, dessa vez de 13 de maio, alguns dias após o infeliz acidente de carro. Espera, como assim? Foi o que eu vi, cara. Então ele tava bêbado enquanto dirigia. Pra baixo, cara! O funeral foi alguns dias atrás. E não nos contaram? Foi privado, Charlie. Sua família compareceu. Aparentemente, poucos sabiam o que realmente aconteceu na noite de 2 de maio. Felix parece ter inventado uma história ligeiramente diferente do que aconteceu, e por mais que os dois fofoqueiros aí não comprem essa história e acreditam que tem caroço nesse angu, ao mesmo tempo eles colaboram com o Felix, permitindo que ele escondesse o Rocket ali na backstage, não deixando que nem o Jack ou a Rose soubessem do boneco. Os dois se veem desconfortáveis diante dessa situação pesada e não querem se envolver de forma alguma. Eles encerram esse assunto e vão embora. E quando a sala se encontra vazia, Rocket começa a se mover. E seus movimentos são capturados pelo console, conectado ao sistema do Buzo. O animatrônico identifica 2 rostos, mas o sistema não os encontra. Pelo menos, não totalmente.
Registro de áudio do suporte técnico da BSI número 3. 30 de junho de 1970. A festa de Jeremy terminou há 1 hora, então decidi ficar lá e ajudar os outros. Essa se trata da última gravação feita pelo console, que ocorreu na noite de 30 de junho de 74, e eu acredito que você se lembra dessa data. Susan está do outro lado da sala gravando aquela fita de áudio que ouvimos no Bunny Farm, onde ela fala sobre a primeira festa de aniversário do restaurante, mas também demonstra estranheza diante da inauguração, o desaparecimento do Jack e o comportamento suspeito do Félix. É importante lembrar que por conta de uma falha no braço direito do Bon durante a festa, Susan quis ficar até tarde, mesmo que sozinha, para tentar consertá-lo. E essa, com certeza, foi a sua pior decisão, pois, enquanto ela gravava a fita, um rosto de cabeça para baixo, aquela exata mesma figura branca que vimos aparecendo repetidamente desde o começo da fita, se aproxima lentamente do Bon, ou melhor, do seu mais novo corpo. Eu vou sair e pegar o restaurante assim que terminar. Duvido que vai demorar muito. Tô vendo que isso vai demorar. Temos outra cena cinemática, dessa vez com Susan na backstage. Ela vai até o Bon para fazer o reparo, porém, ela ouve um som estranho. Enquanto ela vasculha a sala, podemos ver aquela figura observando de novo. E de repente, uma caixa bem estranha cai de uma estante. Susan se aproxima para ver o que tinha dentro, mas a esse ponto, já era tarde demais para ela. E assim, presenciamos a primeira vítima de Bon, que aos olhos dele é, na verdade, a primeira pessoa que ele fez bela. A cena corta para um flashback do passado, mais precisamente da madrugada de 3 de maio. Vemos um carro vermelho atravessar as ruas com bastante pressa. E é aqui onde vemos pela primeira vez o homem mais misterioso dessa história em carne e osso, Jack Walton, que dirigia até a casa de Félix após horas sem saber o que havia acontecido com ele e os seus 2 filhos mais novos. Félix. Félix. Não deve ser nada demais. Talvez seja só o trânsito ou algo assim. Eu sei que você tá aí. Sei o que você tá pensando pra fazer isso comigo. Abre a porta. Eu tô disposto a mudar. Eu juro. Mas se for realmente assim... Félix. Félix!
Abre! Só abre! Essa merda! Félix, por favor, abre a porta. Por favor, abre a porta. Por favor, abre a porta. Félix. Félix! Ei, qual era o acordo, Félix? Qual é? Até as 9. Eu te falei, 9 horas. Cadê vocês? Félix. Eu até já liguei pra escola, sabe? Só me diz o que aconteceu. Eu sei que você tá aí. Se isso for alguma piada de mau gosto, eu não vi graça nenhuma. Então, por favor, não me faça dirigir até aí, Félix. Pelo amor de Deus. Félix, se você fez alguma coisa com os meus filhos, eu te mato, porra! Se você não abrir essa porta... Félix, pelo amor de Deus, abre a porra da porta! Avançamos algumas horas desse mesmo dia. Agora já são quase 9 da manhã e Félix ainda estava na floresta, mas não sozinho. Rocket também estava ali inteiro encarando ele. Os dois estão no que parece ser um buraco e a mente de Félix ainda está uma bagunça, mas ele se lembra perfeitamente do erro que cometeu. Eles não voltaram para casa naquela noite. Eles os enterrou aqui, na floresta. Além disso, ele também cavou uma terceira cova para ele mesmo. Félix se livra das evidências de qualquer coisa que provasse que as crianças se machucaram no impacto, mas depois disso, ele pensa em fazer algo muito pior. De maio. 3 dias depois do acidente. Eu não consigo dormir desde a última semana. Quando ele voltou para casa no dia 3, Félix contou uma história falsa, mas que tinha algumas verdades. Ele contou que Linda viu abandonado, que ele havia bebido demais e que bateu seu carro no caminho de volta da festa. Porém, ele havia dito que quando acordou do acidente, Ed e Molly haviam sumido. E depois disso, os mesmos foram dados como desaparecidos. Uma dúvida que talvez você tenha agora é como Félix mal se feriu no acidente enquanto Ed e Molly literalmente morreram. Como esse acidente de carro realmente aconteceu, tendo em vista que as fitas não dão muitos detalhes.
Felizmente, o Martin Walls já fez um resumo mais detalhado sobre esse acontecimento. Basicamente, o Felix deve ter entrado na contramão ao ver outro carro em sua direção e assim ele jogou seu carro para o outro lado para evitar bater no outro motorista. Porém, perdeu o controle e assim eles caíram para fora da estrada. Algo curioso é que Marty também cita que esse segundo motorista é só uma pessoa aleatória e que ele muito provavelmente nem sequer viu o Felix caindo para fora da pista e só seguiu seu rumo. Mas voltando ao Felix e às crianças, o carro quebrou a cerca da estrada e deve ter rodado enquanto descia a colina em alta velocidade. E quando adentraram a floresta, a parte de trás do carro se chocou com uma árvore, destruindo completamente a traseira. E claro, tirando as vidas de Ed e Molly de uma forma rápida e muito brutal. Mas Felix não conseguiu sustentar sua mentira por muito tempo. A culpa ainda o perseguia. E dessa forma, no dia 5, com seu gravador, ele fala sobre como foi contar a verdade ao Jack e a Rosemary. Tudo aconteceu em seu escritório e, de acordo com ele, foi a hora mais longa de sua vida. E com certeza, a conversa mais difícil que ele já teve. Felix diz ter visto tanta dor quanto a raiva nos olhos deles. E agora, os dois o odiavam. A partir de agora, Felix não sabe o que vai acontecer com ele, com seus negócios e com tudo. E diz que Ed e Molly ainda estão enterrados na floresta e que isso assombra todas as noites. Rosemary até perguntou ao Felix sobre o Rocket, e ele disse que as crianças o perderam na escola, o que obviamente é mentira. Ele não queria que eles vissem o boneco, mas ao mesmo tempo não conseguia se livrar dele. Rocket se tornou um lembrete do seu maior erro, e que não importava o que ele fazia, jamais conseguiria consertar as coisas a partir daí. De repente, ouvimos batidas na porta do quarto ao lado junto da voz da Molly. Felix se desespera, corre até a porta e quando abre, não há ninguém, exceto o Rocket. Por favor, faz isso parar. Por favor, faz isso parar. Eu sinto muito. Por favor, perdoe. Após esse flashback, voltamos para o Bob's Burgers, em 1 de julho, às 1h36 da manhã. Vemos Rocket na backstage, vendo Bon criar a sua primeira obra de arte com o corpo de Susan, que, detalhe, ainda está viva. Então voltamos para aquele limbo nublado do começo da fita, e acompanhamos os espíritos das crianças vermelhas discutindo sobre o que poderiam fazer pela Susan. Molly diz que ele machucou Susan e que eles precisam ajudá-la, mas Ed não pensa da mesma forma. Ele diz que aquilo não é problema deles. Mas após Molly insistir, ele aceita procurarem por Susan, contanto que eles fossem discretos. Então vamos para a visão de Susan, completamente perdida, confusa e mal conseguindo respirar. Aqui ela aparece em tons de cinza e do mesmo jeito que o Bon a deixou no mundo real. Ela pede por socorro e alguém aparece. Mas é alguém que nem ela e muito menos a gente esperava encontrar. Alguém me ajuda! Eu não sei onde eu estou!
ouvir. Susan, eu estou aqui. Onde você tá? Por favor, onde eu estou? Não se preocupe. Você está em boas mãos. Susan, bem-vinda ao País das Maravilhas. Seu novo lar. Não é belo? Eu estou morta. Não. Ainda não, por enquanto. Seu coração ainda bate, mas seu corpo agora é inútil. Lá fora você está lentamente sufocando, mas aqui está segura. O espírito não se vai tão depressa quanto o corpo. Eu sei bem disso. Quem é você? Onde estão os meus modos? Prazer em conhecê-la. Meu nome é Bon. E o seu é Susan. Eu estive de olho em você. Eu te conheço muito bem, minha amiga. Eu sei que você gosta de consertar coisas, não estou certo? Bom, eu também gosto. Você não gostaria que eu consertasse você? Do que você está falando? Talvez eu possa te ajudar. Eu não... Aqui, um presente. Só dê uma olhada. Eu não entendi. Essa é a nova você. Um maravilhoso presente que eventualmente se tornará o seu novo corpo. Assim como uma bela borboleta saindo de seu casulo, você vai renascer. E por que eu confiaria em você? Você não precisa confiar em mim. Isso depende de você. Mas que outra escolha você tem? O espírito não pode sobreviver sem estar ligado a um receptáculo. Eu sei que está assustada. Já estive no seu lugar. Mas saiba que tudo vai ficar bem. Me perdoe pelo que eu tive que fazer a você. Mas, veja só, a parte difícil já passou. Além do mais, não se pode fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. Susan volta para o mundo real e alguém entra na backstage. É um homem, coberto pelas sombras. Bon se afasta e desaparece em meio à névoa. Ed e Molly aparecem assim que ele vai embora e se perguntam para onde Susan foi e o que iria acontecer com ela. Eles não sabem e decidem que vão continuar procurando. Eles dão as mãos e seguem caminhando pelo País das Maravilhas, sozinhos. Ok, eu tenho muitas perguntas. A primeira delas é: quem caralhos é você? Não, sério, a gente já foi apresentado a tantos personagens e tudo mais, mas esse cara que parece um cosplay do W de Gaster surge do nada e agora ele é o vilão principal? Tipo, irmão, quem é você? Who is this? Quer dizer,
Será que ele veio do nada mesmo ou só nunca percebemos que ele sempre esteve aqui? Você nunca percebeu, gato. Mas eu tava sempre lá. Todos foram embora um dia seguinte. Eles estão cheios de vida. Eles dançam. Ele prometeu que iria cuidar das tuas crianças durante aquele dia. Eu sei onde ele está, Rosie. Eles são belos. Ok, isso faz sentido. Esse episódio reforçou tudo aquilo que vimos em Bunny Farm, que é a profundidade desses personagens, e como todos eles têm falhas apesar de tudo. Seja Felix com sua irresponsabilidade diante de seus atos, Jack com seus problemas de raiva, ou Susan e sua apatia diante dos conflitos ao seu redor. Esse novo formato não só torna a narrativa mais interessante visualmente, como também demonstra de forma muito mais clara como são esses personagens, o que fizeram e o que ainda vão fazer. Bom, o antagonista principal que já acompanhávamos desde o início da história finalmente deu as caras, e é definitivamente um dos personagens mais intrigantes dessa série e que eu mais estava ansioso para falar sobre. Ao mesmo tempo que agora sabemos quem possui o animatrônico do coelho assassino, nós não sabemos quem é esse espírito. Parece até um paradoxo. A identidade de Bon ainda gera dúvidas. O que sabemos sobre suas origens é que Bon muito provavelmente surgiu logo após ou até antes do acidente de carro em 2 de maio. Pois em outros trabalhos do Martin existe um pequeno easter egg, um pequeno desenho onde vemos Ed, Molly, o carro do Felix e o Bon juntos no País das Maravilhas, o que pode dar a entender que ele já existia quando as crianças morreram, ou que apareceu logo em seguida. E quanto ao País das Maravilhas, ele é um conceito bem interessante na verdade. Por mais que a gente ainda não saiba exatamente o que é esse plano, não dá pra deixar de notar as semelhanças que esse lugar tem com o Bunny Farm. Um campo aberto com cercas e decorações que remetem ao Bons. Mas antes da gente começar a teorizar mais sobre o cabeça de ovo ou qualquer outra coisa, é importante a gente lembrar que, assim como nas fitas anteriores, aqui novamente temos mais um vídeo secreto para ser analisado. Dessa vez, um vídeo bem estranho mostrando um espírito choroso. Relatório 90.892, 4 de maio de 1974. Departamento de Polícia da cidade de Brighton. Documentado por Frank Davis. Felix Archer Cranky teria chegado à delegacia na manhã do dia 10 de maio. Ele teria um par de óculos quebrados, calças azuis sujas e uma camisa social amarela coberta de terra e sangue. Quando recebi a ligação, ele já havia sido detido. Conversamos com Felix por algumas horas, e ele revelou informações valiosas sobre o caso que nós tínhamos recebido naquele mesmo dia, pelo Sr. Jack Walton. Os 2 filhos mais novos de Walton, Ed e Molly Walton, haviam desaparecido com Cranky na noite anterior. O álibi de Felix afirma que após o acidente de carro, ele ficou inconsciente por cerca de 20 minutos, e quando acordou, as crianças haviam fugido. A fita começa com a equipe de polícia investigando a cena do acidente, provavelmente procurando pelas 2 crianças. Logo em seguida, a cena já corta e vemos mais um vídeo da Cyberfuntech, dessa vez explicando com detalhes como funciona aquele console que vimos anteriormente. O fato desse computador ser mencionado tantas vezes faz a gente pensar que ele é bem mais importante do que parece. O console da Cyberfun é um disco de dados que armazena todas as informações vitais dos animatrônicos da Bons Burger, desde movimento até os padrões de interação com o público, coisa que a gente já sabe. Depois disso, é explicado o que de fato era aquela visão minimalista que vimos anteriormente. Para evitar que os animatrônicos se esbarrassem com objetos do cenário ou até mesmo clientes, o console foi projetado com uma função que eles chamam de Map Tracking, um radar que permite que o robô tenha uma visualização completa do cenário e tudo à sua volta, assim evitando qualquer tipo de incidente. Além disso, esse radar também faz gravações da perspectiva do animatrônico, tanto imagem quanto áudio, exatamente como vimos ao longo do episódio 4. Essas gravações são feitas por medidas de segurança e apenas os técnicos têm acesso a elas, sendo eles Charles Brooke e
Depois, é dito que o sistema de reconhecimento facial é a tecnologia experimental mais avançada da CyberFunTech, que foi aplicada nos robôs a fim de tornar a experiência dos clientes mais imersiva, como por exemplo, fazer um animatrônico e identificar um aniversariante em meio à festa. Também é dito que só é possível identificar uma pessoa se ela já tiver um perfil criado no console, nesse caso, um rosto, nome e esse tipo de informação. Mas, como essa tecnologia ainda é muito nova, o sistema pode falhar, além de só identificar padrões limitados de rosto, o que pode fazer com que o animatrônico confunda uma pessoa qualquer com outra salva em seu sistema. E a gente sabe muito bem que esse tipo de coisa realmente acontece. Enquanto o vídeo nos dá todas essas informações, também é uma constante batida de porta ao fundo, e que vai se intensificando até cortar o trecho novamente, agora mostrando o destino cruel de Susan e a preocupação de Charles, seu melhor amigo. Olá, eu estou ligando para informar que minha amiga Susan não aparece já faz alguns dias. Entrei em contato com a família dela e eles também não sabem o que aconteceu. Nós estamos muito preocupados que algo possa ter acontecido com ela. Pelo visto ela esteve aqui na noite do dia 30, mas eu não tenho certeza, eu estava doente naquele dia. Se alguém tiver qualquer informação, me liguem. Por favor. O sistema do animatrônico tenta reconhecer um novo rosto, e aqui notamos que existe um tipo de padrão com rostos de cabeças para baixo, já que também vimos Bond dessa forma antes de assumir seu novo corpo. Talvez isso signifique que quando estamos do outro lado, ou melhor, no País das Maravilhas, é como se de fato estivéssemos em outro plano, um plano de cabeça para baixo. E lembrem-se desse detalhe, pois ele será muito importante. Susan acorda em uma fantasia da Bunny e se encontra num lugar estranho e coberto pela escuridão. Ela ainda está ofegante e com seu pescoço quebrado, quase como se estivesse em um caminho entre a vida e a morte. Ela faz esforços para se levantar e começa a vagar pelas sombras. Susan atravessa uma sala vazia e se encontra em outra exatamente igual, como se estivesse em um labirinto. E aqui percebemos uma enorme semelhança com uma cena que vimos lá na segunda fita, a cena do O Coelho Faminto. Então era isso que aquele pequeno trecho confuso do episódio 2 queria mostrar. Susan, após manipulada por Bond, presa em um novo corpo e procurando incansavelmente por uma saída. Após atravessar várias salas, ela encontra uma que possui uma televisão no centro. Ela se aproxima e se dá conta de que aquilo é uma visão do interior do restaurante. E de repente, vemos o mesmo homem que apareceu no final da fita anterior, coberto pelas sombras. O próprio Homem das Sombras, surgindo nos últimos instantes antes da TV perder o sinal. Talvez ela esteja perto da saída. Vamos nos esconder na floresta. Depressa, venha comigo. Agora que a gente já viu todo o conteúdo relacionado ao episódio 4, é hora de conversarmos não sobre um, mas sim os dois elefantes na sala, Bond
e o Homem das Sombras, os dois personagens que claramente são os antagonistas, principalmente o Bon. Desde o começo da série, a identidade desse personagem é alvo de muitos debates, mas independente do que você pensa sobre ele, podemos concordar que é inegável que Jack está relacionado a Bon de alguma forma, pois literalmente desde o primeiro episódio a gente teve muitas pistas e mensagens subliminares que implicam que Jack está conectado ao animatrônico do Bon. Sejam seus rostos se distorcendo da mesma forma no episódio 1, ele dentro da mochila do Bonzinho no episódio 2, junto da frase Jack ainda está aqui, e o fato dele ser o primeiro nome da lista de vítimas, além de, é claro, as grandes implicações de que Bon está conectado ao acidente de Ed e Molly no episódio 3. Isso sem falar que, com a gente descobrindo que Rosemary é a artista principal da BSI, você não precisa ser um gênio para perceber que essa mulher basicamente fez do Bon e da Shaw um tipo de self-insert dela com o marido. Sério, eles são muito parecidos, parece até uma versão caricata dos dois. Eu não duvido que sejam as primeiras personas da história. E até mesmo nessa última fita, Lacrimosa, nós tivemos mais uma pista que conecta Walten com Bon. Na backstage do restaurante é perceptível que há várias fotografias espalhadas pelas paredes, e as fotos dos membros desaparecidos estão convenientemente posicionadas sobre os desenhos dos personagens que eles possuem. Susan por cima da Benny, Charles por cima do Buzo, ou a Rose por cima da Cha. E sabe quem aparece quase por cima do desenho do Bon? Isso mesmo, Jack. Não só isso, mas veja também a composição dessa shot em específico. Além de termos as fotos de Susan e Jack sobre os personagens, podemos ver que até mesmo as partes dos animatrônicos na frente da cena se encontram na mesma posição, com Benny na esquerda e Bon na direita. Jack não está por cima de Bon por completo, pois isso poderia deixar muito na cara. Isso até parece ser mais uma das várias pistas que apontam que, talvez, o corpo de Jack esteja dentro do Bon. Mesmo que ainda não existe uma confirmação de que Jack de fato esteja morto, existem muitas pistas que sugerem isso, mas o simples fato dele aparecer nas fitas daquele jeito já é uma prova de que ele com certeza é um fantasma, assombrando as fitas igual todos os outros. Em todas as suas aparições depois do seu desaparecimento, Jack sempre está em completo silêncio, estático, e com seu icônico sorriso sinistro e olhar morto, quase como se fosse uma casca vazia. Ou quando a gente vê artes oficiais dele com olhos e dentes vermelhos. Além de que esse quarto episódio também levantou a ideia de que quando uma pessoa morre ela fica monocromática dentro do País das Maravilhas. E desde que desapareceu, Jack sempre está monocromático. Também é importante ressaltar que até mesmo no canal de soundtrack da série nós encontramos aparições estranhas do Jack. O cara tá assombrando até mesmo o canal de música, velho. Beleza, então o Jack tá morto, completamente perdido, tanto na própria mente quanto no mundo dos mortos, e tem uma forte conexão com o animatrônico que tá matando todo mundo. Então, ele é o Bon, certo? Pensando dessa forma, sim, faz bastante sentido. Ainda mais porque muitas pessoas acreditam nessa possibilidade e até já estenderam esse conceito, e criaram uma teoria popular que diz que Bon seria, na realidade, uma parte da personalidade de Jack, um fragmento de seus sentimentos negativos que tomaram a forma de um ser maligno. E apesar de concordar com muitos pontos da teoria de que Jack seja o Bon, existe um pequeno detalhe nela que me deixa com o pé atrás, que é a questão do psicológico e da moral, tanto de Jack quanto de Bon. Eu, sinceramente, não acho que Bon seja um fragmento do espírito do Jack, por exemplo, principalmente porque Eva mesma já desmentiu essa ideia de teoria de almas fragmentadas há um tempo atrás. Eu realmente acredito que existe uma possibilidade de que Bon não se trata do Jack ou algo envolvendo o Felix, mas sim um terceiro indivíduo que a gente ainda não conheceu. Uma evidência para isso é esse teaser que mostra a cabeça do Bon na escuridão, onde se você clarear a imagem é possível ver uma foto de um carro amarelo. E até onde sabemos, nenhum personagem da série possui um carro dessa cor, o que sugere a ideia de que talvez Bon seja na verdade alguém ainda desconhecido nessa história. E se isso for verdade, ainda em vida, Bon pode ter se envolvido nesse conflito de Walten e Kraken que, consequentemente, levaria Jack e ele mesmo à morte, com Felix precisando se livrar dos dois.
Mas independente do que você acredita sobre a identidade desse personagem, eu também queria apresentar uma outra teoria que envolve Bon e o console, e como eles parecem estar fundidos de alguma forma. Primeiro de tudo é que Bon, por algum motivo, aparece no radar do console, mesmo sendo um espírito, e é importante ressaltar que isso não acontece com Ed e Molly. Além disso, como já vimos ao longo da série, Bon sempre começa atacando suas vítimas pelo rosto, os desfigurando, quase como se fosse um procedimento que ele precisa fazer, assim como o console que sempre tenta identificar as pessoas pelo rosto. Outra coisa interessante, agora sobre o design de Bon, é que ele, por alguma razão que eu não faço ideia, é idêntico a um personagem de posters antigos da Cyberfantech, um homem todo branco, alto e com uma gravata preta, um visual bem minimalista. Já foi confirmado que esse homem cartunesco não representa ninguém em específico, é realmente só um pôster, mas não deixa de ser estranho o fato de Bon ser basicamente uma versão realista desse boneco que, assim como o console, pertence à Cyberfantech. Outra coisa curiosa é que o Martin já disse que originalmente Bon não teria um dublador e que a sua voz seria inteiramente feita com TTS, que para quem não sabe são essas vozes computadorizadas antigas. Na verdade, essa voz TTS do Bon até chegou a ser usada nas primeiras fitas, então lá no começo da série, Bon tinha uma voz computadorizada e agora, mesmo tendo dublagem, ele ainda possui uma voz lenta e robótica. Por fim, Bon também parece ter a habilidade de reproduzir clipes de áudio e vozes, já que, como vimos no final de Lacrimosa, ouvimos um pequeno trecho do filme do Bambi, poucos segundos antes de Bon aparecer. Vamos nos esconder na floresta. Depressa, venha comigo. Tendo tudo isso em mente, até faz parecer que ele é algum tipo de computador vivo, ou mais precisamente, o próprio console da Cyberfantech personificado, mas que ainda possui lesões e várias cicatrizes no rosto, mostrando que ele já foi humano em algum momento. Então, o Bon ainda é uma coisa que a gente tá meio longe de entender, mas eu acho que é justamente isso que faz esse personagem ser tão interessante. Mas agora que já falamos bastante sobre o cara branco, vamos falar sobre o cara das sombras. Achou que eu ia falar outra coisa, né? Algo que podemos ter certeza é que, apesar de parecidos, Bon e o Homem das Sombras são dois personagens diferentes, e o próprio Bon confirma isso pra gente. Como vimos na parte 2 e 3, o Homem das Sombras parece ser uma pessoa normal, ainda viva, mas que se esconde na escuridão, observando os assassinatos e até mesmo registrando eles em fitas de VHS, além de que ele provavelmente deve ajudar Bon a limpar as cenas dos crimes, já que ele sempre aparece logo após as mortes. E um tempo depois do lançamento do episódio 4, nós tivemos mais conteúdo sobre esse cara. Por um curto período de tempo, o Find Jack Walton escondeu uma página secreta e bem macabra. Nessa página tínhamos o Bon falando "Eu me sinto tão sortudo", junto de uma recriação abstrata da backstage do Bob's Burgers, com o corpo da Susan estirado no chão. Aquela caixa estranha também está presente, além de, é claro, o Homem das Sombras, ajoelhado próximo ao corpo, como se estivesse fazendo algo com ele. Quando pegamos cada asset dessa página individualmente, descobrimos que além desses elementos também há uma câmera e algumas bolsas no chão, o que novamente reforça a minha teoria do Homem das Sombras fazer registros dos desaparecimentos, reforçando também que aquela pessoa entrando na backstage no final do episódio 4 era o próprio Homem das Sombras, caso ainda tivesse dúvidas. Então, com tudo isso em mente, quem caralhos estaria disposto a colaborar com o fantasma maligno, o ajudando a encobrir seus rastros, ao mesmo tempo que cria registros deles? O que eu vou falar agora pode parecer loucura, mas é bem possível que esse sujeito seja ninguém mais, ninguém menos do que o Felix. Eu sei, parece estranho, mas me escute. Desde a sua primeira aparição, é reforçada a ideia de que o Homem das Sombras é alguém da BSI, já que ele entra em salas restritas em horários tardios da noite sem nenhuma dificuldade. Felix, por outro lado, é literalmente o dono do restaurante e pode fazer o que ele bem entender, o que já faz dele um forte candidato. Outra evidência interessante é essa arte oficial dos fundadores da BSI.
Quando reparamos nas sombras deles, é possível ver que, enquanto Jack está com seus olhos e dentes vermelhos, na sombra de Felix, a única característica visível são seus olhos, da mesma forma como o Homem das Sombras é representado. Outra arte curiosa é essa feita por Eva, que é interessante e perceptível que, enquanto Jack se parece muito com o Bon, Felix se parece muito com o Homem das Sombras. Nessa imagem, inclusive, os dois até parecem opostos, dois lados da mesma moeda. Isso sem falar dessas próximas evidências que eu vou mostrar, que fazem essa teoria parecer mais um fato de tão escrachado e expositivo que é. No minigame dos 7 erros em Bunny Farm, há uma imagem do Billy brincando com bonecos coloridos e um carro, que claramente faz referência ao acidente de 2 de maio. Nós temos Ed, Molly, o carro de Felix e o próprio Felix, que aqui seria o boneco azul. Porém, na segunda imagem, esse boneco azul se torna completamente preto. Mas então, por que Felix estaria ajudando o Bon? Por que ajudar alguém que está literalmente matando as pessoas que você conhece? Seus amigos? Isso ainda é um mistério. Desde o acidente, nós não sabemos ao certo o que aconteceu com Felix, seu estado mental e principalmente o que ele fez para proteger sua imagem e os negócios. Talvez Bon possa ter ajudado ele com isso, mesmo que o preço desse acordo fosse completamente sombrio. É evidente que Bon se sente sortudo de ter um aliado que o ajuda, e também é evidente que Felix tem conhecimento do que está acontecendo em seu restaurante. Ele sabe que pessoas estão sumindo, mas ele não faz nada a respeito. Por quê? Agora eu quero mostrar a evidência mais forte para essa teoria, que é uma música presente no segundo álbum dos Showstoppers. Eu nunca falei desses álbuns antes porque eles não costumam ter nada de interessante, são apenas músicas que tocavam durante as apresentações. Entretanto, no álbum Perdido de 83 temos uma música muito estranha chamada Slowly, ou Devagar. Apenas escutem a letra e tudo vai fazer sentido. E chegamos ao final de mais uma parte. Esse episódio, Cyber Fantech, é disparado o meu episódio favorito da série. Eu realmente gosto muito de como ele conta essa história pra gente. Ao meu ver, tanto os trechos que ainda estão no estilo tradicional de Analog Horror, quanto os do novo estilo cinemático, são muito legais e sabem apresentar bem não só a história, mas também representar tão bem esses personagens, mostrando como de fato eles são humanos. Sem falar que o Bon, por si só, é um antagonista muito foda, então só da gente finalmente ter visto ele pela primeira vez já faz esse episódio muito bom pra mim. Eu gostaria muito de agradecer a você por ainda estar acompanhando esse projeto, e com o seu like e a sua inscrição você vai me ajudar demais. E eu também gostaria muito de agradecer ao Slenderman, que mais uma vez acertou participar de uma collab no meu canal. Valeu mesmo por ter aparecido aqui, mano. Muito obrigado de verdade, Raffler, por ter me convidado e por ter me deixado falar sobre o que eu considero o melhor episódio de Walten Files e o episódio que me fez considerar o Walten Files um dos melhores Analog Horrors que temos hoje em dia.
Mas enfim, de todos os modos, muito obrigado demais, Hafler, por ter me chamado. E não se esqueçam de irem no meu canal para quem gosta de outros conteúdos de terror, assim como os vídeos do Hafler. E eu me despeço de vocês dizendo, como sempre, tenham uma boa noite e até mais. Mas de qualquer forma, agora que sabemos mais sobre os eventos do Bones Burgers, em algum momento também saberemos mais sobre o que é uma verdadeira perda e, principalmente, o que são as faces do luto. E tecnicamente falando, pelo fato da City ter adquirido a BC, nossa, eu tô tentando falar tudo em inglês e tá ficando horrível. No minigame dos 7 erros em Bunny Farm, há uma imagem do Billy brincando com bonecos coloridos e um carro, que claramente... Nossa, tô cansado, viado. E essa, com certeza, foi a sua pior cachorro. E veio o cachorro latindo. Félix, pelo amor de Deus, abre essa porta. Félix, eu preciso cagar. Por favor, abre a porta.